Que alguém quer dizer assim, vai ao seu salmo, o senhor abre a Bíblia no livro, beleza. Esqueci de entender isso. Irmãos, Eclesiastes capítulo 9, nós fizemos menção aqui, no livro de Eclesiastes, do versículo 1 até o versículo de número 8, onde a gente fizemos a leitura diária, a leitura bíblica da igreja. Salomão aqui ele observa que sobre a prisma desta vida é que a morte é algo que é inevitável. No capítulo 9 de Eclesiastes, você lê do 1 em diante, você já vai entender que o sábio Salomão, sobre esta vida, ele observa que a morte é inevitável, e sobre a observação, não parecia justo a morte alcançar só os ímpios, mas Salomão ele vai dizer que a morte ele sobrevém a todos, tanto para o justo como para aqueles que são injustos. Isso que Salomão vai descrever. Uma coisa que ele observa é que a morte não poderia vir só para um. Ele resume que a morte ele vem para todos, tanto para o justo como para o ímpio, tanto para aquele que é bom como para aquele que é mau. E embora a morte sobrevenha a todas as pessoas, é que o tempo e a sorte pertencem a todos. Então não existe aquela pessoa mais sábia, não existe aquela pessoa mais inteligente, não existe aquela pessoa que tem sorte e aquele que tem má sorte. Porque no verso 11, coloca o verso 11 aí para você entender. Salomão ele vai dizer que o tempo e a sorte está presente a todos. Olha o que ele vai dizer: vive debaixo do sol, que não exige ligeiro a carreira, nem dos fortes da batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes a riqueza, nem tampouco dos entendidos a favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. É isso que Salomão vai dizer, que todos têm essa terra, tanto o tempo como a sorte. E o que é que ele vai querer dizer? Que devemos continuar desfrutar daquilo que Deus nos concede. Salomão ele vai querer dizer aqui, para a gente entrar aqui no texto, que devemos desfrutar de tudo o que Ele nos dá. O que é que Deus tem nos dado? A vida. O que é que Deus tem nos dado? A oportunidade. O que é que Deus tem nos concedido todo dia? A sua graça, a sua misericórdia e o seu amor. E voltando para o verso 8, coloca no verso 8. Em todo o tempo seja alva as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Nesse texto aqui, nesse versículo, Salomão ele revela duas coisas indispensáveis em nossa vida: as vestes limpas e o óleo sobre a cabeça. A nossa cabeça, o cristão, ele precisa caminhar neste mundo com as vestes limpas e com óleo sobre a cabeça.
está querendo dizer que não pode faltar, que as suas vestes sejam alvas e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Quando ele fala do óleo, ele está falando da presença, da unção do Espírito Santo sobre a nossa vida. Aonde nós for, as minhas vestes têm que fazer diferença. A unção de Deus tem que fazer a diferença por onde nós passarmos. O mundo lá fora tem que olhar para nós e ver Jesus. É isso que Salomão está se referindo em Eclesiastes. Nós temos que viver em santidade, nós temos que viver em purificação, nós temos que ter a unção do Espírito de Deus em nossa vida. Porque um crente que não anda com veste limpa e com a unção do Espírito, ele é simplesmente mais um religioso. Ele é simplesmente mais uma pessoa que está só para cumprir o rótulo religioso. Porque o crente, para ele fazer a diferença, ele não deve, em todo tempo, as suas vestes tem que estar limpas. E o Espírito Santo tem que estar sobre a sua vida para fazer a diferença aonde nós formos. Aonde nós colocarmos a planta dos pés, alguém tem que olhar para você e dizer: esta mulher é diferente. Ei, tu é crente, né? Porque tu é diferente. Quem já ouviu pessoas falando assim? Por que as pessoas falam assim conosco? Ou você já deve ter ouvido de alguém? Por quê? Porque as suas vestes estão limpas e existe uma unção de Deus sobre a tua cabeça. E aonde nós fomos, alguém olha e diz: ei, tu é crente, né? Você nem anda com Bíblia e você nem fala nada, mas só a sua forma de andar já diz quem você é. Só a sua forma de se vestir e de se expressar já deduz quem você é. É isso que Salomão ele está referindo, que em todo tempo seja alvo das tuas roupas. Alguém pode chegar para você e dizer: ei, tu é crente, né? Alguém já chegou para falar isso para você? Se alguém já chegou para falar isso para você, é porque você está dentro daquilo que Salomão está querendo falar para nós. A gente não pode faltar. As nossas vestes têm que estar sempre alva, e nunca venha faltar o óleo sobre a nossa cabeça. O crente ele tem que estar sempre cheio da unção. O crente ele tem que estar sempre cheio de Deus. Não é aquele crente que hoje ele está fogo, 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 e amanhã ele está cheio, cheio, cheio. Não, não é isso. É que quando o crente ele tem o óleo da unção sobre a cabeça dele, ele não se aborrece com nada. Tem crente que ele é fogo puro, mas se pisar no pé dele ele já se aborrece. Sabe por quê, irmão? Porque as vestes dele podem até estar limpas, mas ele ainda não tem a unção do Espírito. E Salomão ele vai dizer: em todo o tempo, ele não está dizendo que hoje e amanhã não, ele está dizendo: em todo o tempo seja alvo das tuas vestes. Em todo o tempo seja crente de verdade. Em todo o tempo seja adorador de verdade. Porque tem crente que é aquele, ele só vem na igreja quando tem fertilidade. Tu já viu aquele crente estrela, que ele só vem para o culto quando tem festa? Vai ter congresso de mulher, ela está dentro. Vai ter congresso de varão, ele é o primeiro a chegar na igreja. Vai ter evento de criança, vai ter evento disso, vai ter um aniversário, vai ter isso, ele é o primeiro a chegar.
termina os eventos, ele soube da igreja. Não é esse tipo de tempo que Salomão está falando. Ele está dizendo: em todo tempo seja adorador. Vem para a igreja. É na doutrina, é na escola, é na oração, é nos congressos, é nas festas. Esteja em todo tempo cheio do Espírito Santo. Porque tem crente que ele só fica cheio do Espírito Santo quando é naquele estudo de avivamento. Fazer uma semana pentecostal aqui, tem crente que nem passa, mas ele passa. Ele está na folia. Ele está na empolgação do pregador. O pregador pega. Ele está pegando tudo. Termina a semana pentecostal, passa de 20 dias sem pisar na igreja. Não é esse tipo de tempo que Salomão está dizendo. Em todo tempo, seja alvo das tuas roupas, em todo o tempo, seja crente pentecostal, que a unção do Espírito Santo esteja sobre a tua cabeça. Porque tem crente, irmão, que ele é bipolar. Você conhece gente bipolar? De uma forma ele está de um jeito, de uma forma ele está de outro jeito. Conhece gente assim? Não precisa dizer não. Você conhece gente assim, né? Tem dia que ele está no jeito, ele está sorrindo. Tem dia que ele está... Gente que ele está lá, ele está cá, ele está em dúvida, ele não sabe o que é que quer. Mas o crente que anda com o óleo da unção sobre a cabeça dele, tanto faz ele pregar como ele não pregar, a unção na vida dele é a mesma. Ele faz a diferença até sentado na igreja. Ele faz a diferença até na portaria. A irmã que está na portaria, quando ela está cheia do Espírito Santo, quem chega deprimido, quem chega deprimida, ela já recebe a unção do Espírito através de vaso. Irmãos, até para estar na portaria, o crente tem que estar com as vestes embranquecidas e com óleo sobre a cabeça. Aqui nós tínhamos um obreiro que, quando ele estava problemático, que ele era problemático, mas no dia que ele estava mais ainda, ele queria entrar na portaria. Quando ele brigava com a mulher, ele não queria sentar no altar, ele queria estar na portaria. Mas só vou ficar aqui pela portaria porque eu não estou bem. Aí não, mas depois senta lá no meio da igreja. Porque as pessoas têm raiva de mim, porque eu não tenho negócio de conversa piada. Porque para mim, se o crente não está bem, ele não é para estar nem no altar nem na portaria, ele é para estar no meio da igreja. Mas ele tinha umas artimanhas que, quando ele brigava com a mulher, ele queria ficar se escondendo em algum canto, nem que seja na portaria. E ele esquece que a portaria é o cargo mais importante que tem da igreja. A portaria. Diz para a pessoa que está falando: a portaria é o lugar mais importante da igreja. E era o que ele não entendia isso. Ele chegava brigado, revoltado, e disse: olha, eu vou ficar aqui na portaria. Aí o que é que está acontecendo lá no de guerra? Eu estou bem, me aborreci com a mulher. Não, você chega lá atrás. Terminar o culto, eu converso contigo. Porque até para estar na portaria, irmão, as vestes têm que estar alva e o óleo tem que estar sobre a cabeça. Por quê, irmão? Porque na portaria entra gente de todo jeito, irmão. Entra gente deprimido, entra gente doente, entra gente problemática. Se todo mundo é problemático, os problemas só te acompanham. Porque até para estar na portaria, o crente tem que estar bem. Diz para a pessoa que está lá, não está na portaria, tem que estar bem, viu, diaconisa? Eu sei que você está bem, mas só reforçando aqui: para estar na portaria tem que estar bem. Não é o caso da diaconisa, que eu não estou mais nem fazendo escala para estar na portaria mais. Até para estar na portaria, a gente tem que estar bem com Deus. E aqui tinha gente que era desse jeito.
Aí eu disse: não, irmão, já que você está nessa situação, vem cá, senta aqui. No final do culto a gente conversa, tá bom? Por quê, irmão? Porque é em todo tempo as minhas vestes têm que estar altas, e o óleo de Deus tem que estar sobre a minha cabeça. O trabalho mais simples da igreja que seja, a gente tem que estar bem. Até para cantar na igreja, o crente tem que estar bem. Até para louvar o louvor da arte, que para muito vai ser insignificante, a gente tem que estar bem. Por quê? Porque no momento que a gente recebe uma oportunidade para cantar, quem tem consciência que está com algum problema fora, não, eu não vou cantar hoje não, pastor, eu estou bem. É o que é para ser. Mas o que está acontecendo? Que as pessoas estão brigando com a mulher está brigada com o esposo, está brigada com o músico, está brigada com o pastor, está brigada com a igreja. Mas ele vem na maior cara lisa, ó. Daí assim desfilando, ó. Para cantar, para fazer oração, para fazer o que for, irmão. Em todo o tempo, seja alvo as tuas vestes. E nunca falte o óleo da unção na tua cabeça. Irmãos, se eu não estiver bem, olha para cá, com a minha esposa, eu costumo deixar lugar para pregar. Se eu não estiver bem com o diácono Bruno, com o evangelista, ou até com aquele irmão ali, o Diego, eu não subo aqui para pregar. Porque se um dia eu fizer isso, eu vou ser hipócrita. E Deus não opera no meio da hipocrisia. Se eu não estiver bem, eu não quero oportunidade nem para cantar, nem para orar, nem para nada. Que é o que isso não vai acontecer, irmão. Porque as minhas vestes têm que estar sempre brancas. Eu tenho que ter a unção de Deus na minha vida. Mas hoje nós estamos vivendo uma época, olha para cá, que está perdendo-se o temor. As pessoas estão perdendo o temor, irmão. As pessoas estão perdendo aquele respeito pela obra de Deus, por Deus. O camarada passa o dia pegando, aí quando é de noite está lá na igreja, cantando como nada tivesse acontecendo. Está chovendo ainda. O camarada passa o dia errando, brigando com a mulher, xingando, desconfiando da mulher, desconfiando do marido, caluniando todo mundo, enganando todo mundo. Aí chega na igreja, cantando, igual um passarinho, como nada estivesse acontecendo. E é o que a gente está vivendo na nossa geração. Não é a promessa, não estou falando aqui da promessa. Se você está se sentindo, é porque você vai ter que se encaixar em alguma coisa. Mas eu estou falando da nossa geração de crentes. As nossas vestes estejam alva as suas roupas e nunca falte a unção de Deus na nossa vida. Eu sei, irmão, que a vida da gente, olha para cá, é cheio de altos e baixos. Ser crente não é toda hora você está. Não, a gente passa por uma situação difícil. Mas a gente não pode permitir que as nossas vestes sejam impuras, que a nossa cabeça falte a unção.
É tempo de nós refletirmos como é que estão as nossas vestes. Porque nós estamos vivendo uma época que as pessoas estão na igreja de um jeito e fora estão vivendo de outro jeito. Na igreja, ele é crente, ela é crente. Fora da igreja, aí já é outro personagem. Minha mulher, o que eu sou aqui, eu sou em casa. O que é que eu sou aqui? Ah, pastor, não sei, parece que é quase chá. Pois é, porque eu sou em casa. Eu sou desse jeito. Mas nós tentamos fazer sempre o que é certo. A gente não pode, na igreja, ser de um jeito e em casa ser de outro. Como é que está nossas vestes diante de Deus? Como está as nossas vestes? De acordo com Levítico capítulo 6, do verso 10 a 11, o sacerdote, ele deveria renovar as suas vestes a fim de manter as suas vestes limpas. A Bíblia vai falar no verso 10 que o sacerdote, ele vestia a túnica de linho, os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo envolver, consumir o holocausto sobre o altar. Ele tinha que tirar tudo. Eu vou fazer aqui um sacrifício. Aí aquela fumaça, aqueles espíritos de fogo sujavam as minhas vestes. É o que isso o Levítico está falando. Aí Deus vai falar no versículo 11 que depois de expiar, tira as suas vestes e porá outras vestes, depois de bater tudo, para que o ambiente se torne limpo, para você ficar limpo. Era isso que Deus queria do sacerdote. Aí lá na frente ele vai falar que o fogo ficará no altar. Lá no verso aí, será o verso seguinte. E o fogo baterá totalmente sobre o altar e não se apagará. O sacerdote, ele fazia o holocausto. Aí as roupas ficavam sujas, ele tinha que tirar de imediato e vestir outra limpa para poder o sacerdote dele se manter puro. Sabe quem está querendo fazer isso? É Deus, irmãos. Isso lá no Antigo Testamento. As vestes tinham que estar sempre trocadas para poder o arraial, porque o arraial é um lugar limpo, tinha que ser limpo. Em Zacarias capítulo 13, do 1 ao 5, está escrito que o Senhor ordenou ao sumo sacerdote Josué que substituísse as vestes sujas pelas vestes limpas, para que o sacerdócio fosse confirmado. O verso 1 vai falar sobre isso. Zacarias capítulo 13, do verso 1 ao 5. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai essas vestes sujas. E Josué disse: eis que eu tenho feito que passe diante da tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. Coloca o verso 5. E disse eu: põe-te mistra limpa sobre a tua cabeça. E puseram a mistra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram das roupas, e o anjo do Senhor estava em pé. Zacarias vai falar sobre isso, que o Senhor ordenou que os é porque o diabo chegou, lá no verso 1 vai falar sobre isso. O diabo estava acusando, que estava diante do Senhor. Satanás estava com a sua mão direita para lhe pôr, para lhe acusar. Olha, as vestes dele estão sujas. Olha, ele está pegando aí um anjo
que estar alvo. Você não pode ser crente aqui e lá fora ser outra pessoa. Por quê, pastor? Porque alguém pode te acusar. Crente de duas faces, aqui ele é santo, lá ele é carnudo, lá fora. Pode chegar um dia que alguém pode chegar aqui e tem que ser: ei, irmão, tu é aquele cara que estava ali, né? No meio da exclamação. Alguém pode chegar e te acusar. Primeiro que o crente ele não pode estar na roda dos escarnecedores. Crente que gosta de estar de grupinho, de panelinha, aquelas coisas assim, que só tem exclamação, um dia o diabo pode te acusar. Um dia tu pode estar aqui na igreja, cantando, pregando, adorando, lá fora tu está na carne, alguém pode entrar aqui e dizer: ei, mano, tu é aquela lá do... né? O que acontece? As nossas vestes têm que estar sempre alvo. Irmão, a gente não fazendo nada, olha para cá, o diabo te acusa de você. Imagine fazendo alguma coisa. Tem um bocado de crente aí que tem as vestes limpas, mas quando ele vai expulsar um demônio, o demônio acusa. Aí o crente fica com vergonha e vai embora. Por quê? Porque ele é um acusador, ele é o pai da mentira, ele gosta de acusar. O camarada está bem com Deus, está com as vestes limpas, mas quando ele vai expulsar um demônio, o diabo começa a acusar. Aí o crente, em vez de repreender e lutar contra ele, vai embora envergonhado. Por quê, irmão? Porque o diabo é conhecido como o nosso acusador, o acusador dos nossos irmãos. Por isso que as nossas vestes têm que estar sempre alva, sempre limpa. E em Zacarias, como foi lido, o Senhor ordenou para o sumo sacerdote Josué substituir essas vestes, para que o seu sacerdócio fosse confirmado. Apocalipse 22, verso 14, a Bíblia vai dizer que bem-aventurado aquele que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro. Vinte 14. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. As vestes limpas do cristão lhe assegura o seu bom relacionamento com Deus. Por isso é muito importante, irmão, a gente manter as nossas vestes sempre limpas, para que possamos assegurar o nosso bom relacionamento e a nossa comunhão com Cristo. Apocalipse capítulo 3, verso 4: Tendes contudo em Sardes poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, mas andaram de branco junto comigo, pois são dignas. Verso 5: E ao vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida. Isso aqui, irmão, são recompensas para quem anda com vestes limpas. Isso aqui são recompensas para aqueles que andam na santidade.
Tem gente que pensa que é crente, que ser crente é só andar com a Bíblia debaixo do braço, não é? Ser crente é muito mais do que isso, é ser exemplo. Paulo ele vai dizer, ó, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo vai falar isso. Diz para a pessoa que está do lado, não é só ser crente não, porque ser crente até o Satanás é. Ser crente ele é diferente de tudo. Ser crente, ele, aonde ele vai, ele faz a diferença. Esse era o primeiro ponto que eu queria abordar com você sobre as vestes. Diz para a pessoa que está falando, não sei se as tuas vestes salvam. Bom? Estou falando de você chegar em casa, botar roupa para lavar e botar. Não, estou falando desse tipo de vestimenta. Eu estou falando no sentido espiritual. É isso que Salomão está falando em Eclesiastes. Em todo tempo seja alvo as tuas fés. E a segundo ponto, para nós concluirmos aqui o texto, a mensagem: o óleo sobre a sua cabeça. Nunca falte sobre a tua cabeça o óleo, diz a palavra de Deus. O óleo sobre a nossa cabeça, irmão, ele simboliza a permanência do Espírito Santo sobre a nossa vida. O óleo sobre a nossa cabeça simboliza a presença permanente do Espírito de Deus. Quando o crente ele perde o temor, é porque ele não tem mais a presença do Espírito. Quando o crente, ele é aquele crente que fala de todo mundo, critica todo mundo, abandona todo mundo, ninguém presta, é porque ele já perdeu o temor, irmãos. Ele já não tem mais a presença do Espírito Santo. Tem aquele crente que é desmantelado, que se escolheu o palavrão. Aquela ali é crente só de boca. Aquele crente que briga por tudo. Conhece aquele tipo de crente que briga por tudo? Ele só é crente no nome. Que nem eu falei aqui, crente até o diabo é. Não é julgamento. Mas você conhece um crente cheio do Espírito e você conhece um crente que é carnudo. O crente que é carnudo, ele não gosta de jejuar, ele não gosta de participar de nada da igreja, ele não está envolvido em nada da igreja. Mas um crente que é carnudo, ele gosta de piquenique, ele gosta de festinha lá fora, ele gosta de estar batendo raja, ele gosta de estar no meio do zico. Isso aí é crente carnudo. As coisas espirituais nada interessa a ele. Jejuar, não quero. Mas se tiver um piquenique, é o primeiro a chegar, pare comigo. Sabe o que é esse crente carnudo dele? A gente identifica um crente que é espiritual e um crente que é carnal. O crente carnal, tudo ele escolheu. Tudo ele xinga. Nada para ele presta. Nada para ele dá certo. Ele é aquela assim que tudo ele reclama. Tem um trabalho na igreja, não vai dar certo. Não tem como. Vai chover, vai relampear, fica só botando catinga. Mas você sabe identificar um crente que é cheio do Espírito. Nada para ele está difícil. Mesmo que as coisas aparentemente se tornem difíceis, mas ele está lá na perseverança. Não vai dar certo. As coisas
Porque quem tem o Espírito Santo, ele age diferente. Você conhece o crente que é carnal, né? Ele esculhamba, ele reclama, por tudo ele fica com raiva. Por quê, irmão? Porque ele já não tem mais a permanência do Espírito. Que eu falei aqui no começo, já perdeu o temor. Quando a pessoa perde o temor, o crente ele se torna mentiroso, ele se torna um falso irmão, ele engana todo mundo, ele engana até a si mesmo. Por quê, irmão? Porque falta-lhe o temor. E o segundo ponto, o óleo. Nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. A Bíblia vai falar em 1 Samuel 16:13 que Samuel ele pega o chifre do azeite e ungiu no meio do seu irmão a Davi. E daquele dia em diante, o Espírito de Deus passou a habitar na vida de Davi. A Bíblia diz que não foi de passagem. O Espírito se apoderou de Davi daquele dia em diante. Agora tu vai ver a diferença de um crente carnal e de um crente espiritual. Saul, o Espírito entrou nele, que até ele profetizou no meio do arraial, mas o Espírito não permaneceu nele. Não permaneceu nele o Espírito de Deus. Enquanto na vida de Davi, daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Se apoderou de Davi. Salmo 133, verso 2, a Bíblia vai nos revelar o momento em que o precioso da sagrada unção foi derramado de forma copiosa sobre a cabeça do sacerdote que descia sobre a sua barba. Desceu de uma forma copiosa, lenta, derramava sobre a barba e as orlas das suas vestes. Irmãos, quando o azeite desce sobre a nossa cabeça, acontece o que aconteceu com Davi no 1 Samuel. O Espírito se apodera da nossa vida. A questão de ele permanecer ou não vai depender de nós. Tem crente, olha para cá, que tem 20 anos na igreja e nunca foi batizado com o Espírito Santo. 20 anos. Isso a culpa não é do Pai, nem do Filho, nem do Espírito Santo. Porque o Espírito, Deus derrama sem medida para todos. Tem crente que tem 30 anos na igreja e não consegue ser batizado com o Espírito Santo. Por quê, irmão? Porque a permanência do Espírito Santo na nossa vida, a unção de Deus na nossa vida, vai depender de nós, como nos comportamos diante da presença de Deus. Paulo, nas suas cartas aos Coríntios, no capítulo 14, me fala o raciocínio,
fala do amor, no capítulo 13, ele vai falar dos dons do Espírito. Não sei se é no 12 ou se é no 14, mas ele manda nós buscarmos com zelos os dons do Espírito, principalmente o de profetizar, porque o que profetiza a igreja. Paulo vai falar isso para os irmãos. Por quê, irmão? Porque na cabeça do crente tem que ter a unção do Espírito Santo. O crente, ele tem que buscar a presença do Espírito Santo. Por isso que tem igreja, irmão, que tem culto específico só para o batismo do Espírito Santo. Por quê, irmão? Porque é uma dádiva de Deus para nós. Existe igreja que exige um culto só para isso. Irmão, hoje é culto de quê? Hoje é culto da busca do Espírito Santo. Irmão, hoje é culto de quê? Hoje é culto do batismo do Espírito Santo. Vem para receber o Espírito Santo. Quem conhece igreja assim? Por quê, irmão? Porque é essencial na vida do crente. E o que é que está acontecendo hoje, irmão? O crente se acostuma com essa vidinha que vai levando. Não busca o Espírito Santo, não busca o batismo do Espírito Santo, não busca a Deus pelas madrugadas. Tem crente que vem para a igreja à força, tem crente que vem para a doutrina à força, mas está deixando de ouvir isso. A gente não pode viver sem a unção de Deus, irmãos, na nossa vida. Irmãos, com poucos meses de crente, eu fui batizado com o Espírito Santo. Poucos meses de crente. Como todos já conhecem a minha história, aceitei Jesus em 99, a missionária vai rir, ela ri. Não sei se ela ri de felicidade ou ri de deboche. Mas foi em 99 que eu aceitei Jesus. Muito tempo, viu, irmão? E com poucos meses que eu aceitei Jesus, fui batizado com o Espírito Santo. A coisa mais gostosa da minha vida, irmão, que eu já senti, foi a presença do Espírito Santo. Irmão, é porque eu não sei nem explicar a sensação como é que é. Mas sabe por que eu fui batizado com o Espírito Santo? Porque quando eu aceitei Jesus, eu não era acomodado. Aonde tinha oração, eu estava dentro. Aonde tinha vigília, eu estava dentro. Inclusive, foi até na vigília que nós tivemos nosso primeiro encontro missionário. Nós era jovem, eu tinha 15 anos, eu tinha 16, 17 anos. Foi numa vigília que Deus nos aproximou. Tinha oração, estava dentro. Tinha vigília, estava dentro. Tinha evangelismo, estava dentro. Todos os trabalhos que eu estavam dentro. Trabalhava na oficina e fiquei sabendo, olha para cá, de uma oração do meu dia que tinha na igreja Assembleia de Deus. Eu trabalhava no bairro, a igreja era no outro bairro. Eu fui na casa das minhas irmãs na época. Aí uma senhora chegou para mim e disse: ei, nós temos
Oração todo dia aqui na nossa igreja, de 12 a 1. Se você quiser vir, as portas estão abertas. Beleza. Irmão, aquela mensagem ficou aqui, ó. Oração do meu dia. Fui trabalhar na segunda-feira, 11 horas. Eu saía de bicicleta para pegar o almoço lá no Desmacedo. Trazia 7 marmitas, 5 marmitas para os funcionários. Chegava na oficina com os almoços, 11h40. Sabe o que eu fazia? Deixava o meu almoço aqui, saía de bicicleta lá para a oração do meu dia. Os irmãos diziam: vai almoçar não, meu? Vou não, vou para a oração. Uma hora dessa, vai comer, mas não, vou para a oração. Ia para a oração do meu dia, ficava lá, 3 irmãs, 3 senhoras, um círculo lá bem grandão, as cadeiras lá, 3 irmãzinhas, com aqueles copãozinhos, aqueles peitos assim. Eu entrava assim, todo desconfiado, sujo, irmão, não tinha negócio de trocar roupa não. Eu estava com a roupa suja, e da forma que eu vi, eu fui me aproximando da igreja, olhei assim, 3 irmãzinhas. Aí a irmã me conheceu: ei, meu irmão, vamos começar a oração. Eu envergonhado, não sabia como é que funcionava, novo convertido, jogava o meu joelho e ficava lá. Irmão, eu senti a presença de Deus tão gostoso, que no outro dia eu quis vir de novo. Eu dobrava o meu joelho, sentia uma coisa gostosa, e eu começava a chorar do nada. Deus mexendo no meu coração, eu falava com Deus. Aí a irmã chegava para mim, botava a mão na minha cabeça: vai dar tudo certo. Terminava a oração, eu dizia: irmã, vamos embora, falta 10 para 1, vou ter que voltar para lá. Volta, amanhã eu venho. Pegava a bicicleta, voltava para o trabalho, não sentia nem vontade mais de comer, de tão cheio de Deus que eu estava. Ia trabalhar cantando. O povo ficava olhando na minha cara: tá doido, tá cantando, não sei o que, e aquele negócio. No dia seguinte, ia de novo. Até um dia que eu fui, e eu senti a presença do Espírito Santo. Dobrei o meu joelho, comecei a falar com Deus, comecei a chorar. Aí do nada eu fiquei com medo. Comecei a me tremer, parecia uma descarga de choque elétrico. A irmãzinha se levantou, colocou a mão na minha cabeça e disse: não tenha medo não, porque o Espírito Santo te visitou nessa noite. Terminou a oração, voltei para o trabalho, cantando mais ainda, e ele tremendo na bicicleta. A presença não saiu, fiquei tremendo. Cheguei no trabalho, cantando mais ainda. Voltei de novo, porque não tem como voltar ainda. Da outra vez que eu fui, dobrei o meu joelho, comecei a chorar. Irmão, não estou falando de uma igreja, olha para cá, de banda, de cantor famoso, de pregador avivalista, não estou falando nada disso. Aleluia. Eu estou falando de um trabalho de oração que ninguém dá credibilidade. Voltei lá de novo, aí agora o negócio é mais forte. A irmã chegou para mim e te levanta: ei, defende lá. Aí eu comecei a bater, fiquei descontrolado, não consegui me controlar com a presença do Espírito Santo. Aí a irmã chegou para mim e disse: a irmã até caga era. Aí tu está batizado com o Espírito Santo. Aí pronto, irmão, quando ela falou que o Espírito Santo de Deus entrou na minha vida, então eu fui batizado com o Espírito Santo. Aí eu comecei a falar em outras línguas. A língua começou a enrolar.
Eu fiquei com medo. A irmã disse: não tenha medo, porque Deus quer te usar. Terminou a oração, fui de bicicleta voltando de novo. Aí não, foi diferente. Aí andando de bicicleta até o trabalho. Afinal falando línguas estranhas. Aí levantando o trabalho, foi arregaçando tudo. Mas cheio de Deus, cheio de unção, fui pro culto. Começava os louvores lá, o pandeiro começava a tocar. Aí o Espírito Santo apagou. Tinha que desligar os ventiladores para arrancar a cabeça do irmão. De tanta unção, de poder que Deus tinha nos chamado. E até hoje, irmãos, olha para cá. A presença continua. A gente temos que alimentar a presença de Deus. Irmãos, para que isso acontecesse, existe um preço, irmão. Para isso acontecer, existe dedicação. Você se dedica, você se esforça, você paga preço para que algo aconteça. Eu não me importava com a hora de almoço, eu não me importava com a hora de voltar para casa. Às vezes eu chegava do trabalho depois de 1 hora, porque onde o negócio está gostoso, ninguém quer ir embora. O meu patrão chegou atrasado, irmão. Tá tanto minutos lá, que eu fui para a oração lá e não dá mais vontade de ir embora. E aonde a gente vai, a presença continua. Aonde nós vamos, a presença de Deus continua. Dificilmente falar em línguas quando eu estou pregando, irmão, para não escandalizar o irmão. Eu prego aqui, ministro aqui, e eu não falo em língua, mas a vontade de falar é grande. Mas se eu for falar em língua, o irmão vai dizer: está se amostrando, né, pastor? É, pastor, está se amostrando. É porque é gostoso. Não é que a gente quer, é porque vem. E você, para não te escandalizar, a vontade de marchar é grande, mas se eu sair daqui marchando, aí o irmão vai dizer: está querendo se acostar dando de profeta, é a presença. Não tem como controlar a presença do Espírito Santo. É por isso que tem um bocado de crente aí com 30 anos na igreja, só sabe falar criticando a vida das pessoas. Não consegue falar em línguas, não consegue receber o Espírito Santo, não consegue receber nada. A gente é batizado com o Espírito Santo, a igreja é pentecostal, mas se eu for falar em línguas aqui, aí a irmã ali não vai entender. Vai dizer: o que o pastor está falando? O pastor está querendo aparecer? É o que as pessoas falam hoje, irmão. Aí você tem que ir para o seu particular, troca o seu joelho, fala com Deus em línguas. Aí o Pai entende, porque tem oração que a gente fala. Se eu fizer aqui uma oração pela diaconisa dela, na carne, todo mundo vai entender o que eu estou falando. Mas quando eu falo em línguas sobre a vida dela, ninguém entende, mas Deus entende. Porque tem certas orações que a gente fala em línguas estranhas para que o diabo não interprete aquilo que você está falando. Quem sabia disso? Tem certas orações que as pessoas falam em línguas estranhas.
Eu posso orar aqui pelo obreiro, pelo irmão, em línguas estranhas, expressando o nome dele em línguas estranhas, e você não vai entender. Mas eu e o Pai e o Espírito entendem. Por quê? Porque tem oração que a gente ora no Espírito. E o Espírito de Deus se apoderou de Davi daquele dia em diante. Eu tenho saudade daquelas vigílias que a gente corre na igreja. Eu tenho saudade daquelas vigílias que eu ia com a missionária Juliana e o Felipe e o Miguel, o Isaac e o Miguel era pequenininho. Hoje em dia, as irmãs têm menino pequeno, uma dificuldade de para ir para a igreja. Com todo respeito, claro, as irmãs têm as suas fragilidades, os seus motivos. Mas eu não estou falando só de um, eu estou falando de dois. A gente saía daqui para Calcaia, na vigília, levava um colchão, botava um para dormir, passava marcando. Deus falava conosco, Deus se revelava a nós, era corinho de fogo, era corinho de adoração. Quando chegava às 6 horas da manhã, ninguém queria ir embora. Você já foi para uma vigília desse jeito, que o sol amanhecendo e o povo não quer ir embora? Era as vigílias que nós íamos. A gente ia para o Pantanal, a gente ia para Calcaia, a gente ia para o Eusébio, para todo canto que tinha vigília, nós íamos. E nós tínhamos 2 meninos pequenos, que ainda mamavam. A mulher levava as mamadeiras de leite, né? Quando o Isaac tufo, ele com a boca dele, botava um para dormir, o outro começava, tome leite. Os dois ficavam lá dormindo, e a gente passava a noite toda na vigília. Hoje é uma dificuldade medonha porque a gente fica na igreja. Hoje a mulher tem um menino que passa 40 dias sentado na igreja. Com todo respeito, claro, você tem que ter aquele processo de gravidez, para não quebrar os pontos e ficar doido. Esse ficar doido é para a igreja. Não, fique lá 50 dias se for possível. Não quero ninguém doido aqui. Porque tem um negócio de quebrar o resultado, fica doido, né? Tem que ter cuidado, 50 dias. Está bem que não? Pois é. Se a tua esposa tiver, pode 50 em casa. Não? 50 dias não, ela falou, mas ficar doido é coisa. Glória a Deus. Hoje em dia, irmãos, as coisas estão diferentes. A unção de Deus permaneceu na vida de Davi desde aquele dia. A presença de Deus na tua vida não pode sumir por nada. A presença de Deus só desaparece na vida do crente por motivo de pecado. E foi o que aconteceu com Davi. Davi, quando ele caiu no adultério, a primeira coisa que Davi disse: Senhor, não retira-te de mim o teu espírito. Porque Davi sabia que a coisa mais importante na vida dele foi o que entrou desde aquele dia da unção. Salmo 23, verso 5. Davi ele vai celebrar o momento em que o Senhor ungiu com óleo a sua cabeça perante a presença dos inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cara se transporta. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 21 a 22, Paulo afirma o que ungido de Deus e que também nos chegou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Paulo vai falar isso nesses 2 versículos.
Diz para o teu irmão que está trabalhando, não deixa faltar a unção de Deus na tua vida. Não deixa faltar o poder do Espírito de Deus na tua vida. O segundo ponto para nós concluir que Salomão falou, que não falte o óleo. Não pode faltar o óleo na tua cabeça, irmão Diego, irmão Bruno. Igreja, não pode faltar o óleo de Deus sobre a tua vida, porque a presença de Deus é a única coisa que nos mantém de pé, irmão. Você sabe o motivo de eu estar 26 anos na igreja? De 99 para cá, o que me mantém de pé na igreja é a presença do Espírito Santo. Eu já levei nome de ladrão, já levei nome de falso profeta, já levei nome de pastorzinho, de pastorzão, de mala, de irmão Malaquias, eu já levei nome de tudo. E eu ainda levo, irmão. Mas o que me mantém de pé é porque o óleo da unção está na minha cabeça. Tem crente que não aguenta ouvir nada, né? Fica logo com raivinha. Primeiro que se não der oportunidade para ele, já fica com raivinha. Se não der oportunidade para ela, já fica com raivinha. É porque está faltando óleo. Porque quando o crente tem o óleo da unção na cabeça, a oportunidade para ele não significa nada. Posição eclesiástica para ele não significa nada. Porque o que nos mantém de pé é a presença de Deus. Falam de mim, fazem reunião contra mim, faz consulta para destruir. E quanto mais falam de mim, mais eu fico crente. Quanto mais falam de mim, mais me dá vontade de estar na presença do Pai. Quanto mais me critica, mais eu olho para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Para concluir essa mensagem, a palavra de Deus nos assegura que temos a unção do Santo sobre a nossa vida. 1 João capítulo 2, versículo de número 20. E a vós possuí unção que vem dos santos, e de todos tem conhecimento. Dois 20. E vós teis a unção dos santos, sabem todas essas coisas. No verso 27, essa unção que dele recebemos é verdadeiramente, verso 27, e a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não teis necessidade de que ninguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina todas as coisas. E a verdadeira não é mentira, mas como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. É a unção de Deus que nos permanece de pé. É a unção dele que nos permanece de pé. Hoje pode tomar as Bíblias, mas o Espírito Santo está aqui. Hoje o crente se tomar a Bíblia, ele já não sabe mais de nada, porque não tem o conhecimento e não tem o Espírito. E a unção que vós recebeste ficará em vós, e não tem necessidade de que ninguém
Ei, jovem, fique de pé. Fique de pé. Diz para a pessoa que está ao teu lado, senão não falta as vestes. Mantenha as suas vestes limpas e a unção de Deus sobre a tua cabeça. Feche os teus olhos. Pai, Senhor, nos ajuda a mantermos as nossas vestes limpas diante de Ti. Senhor, não deixa faltar a unção na minha cabeça e nem na cabeça desses teus filhos, teu povo que te ouve. Senhor, nos ajuda a sermos diferentes no meio de uma geração dessa corrompida. Senhor, eu quero abençoar a tua igreja no teu nome. Senhor, eu quero humildemente pedir sobre a igreja unção do Espírito Santo. Deus, batiza com teu Espírito Santo. Deus, aquela presença que eu senti, meu Pai, na minha juventude, Senhor, faz com que essas pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo recebam essa presença. Deus, batiza com o Espírito Santo essa pessoa que ouve, esta jovem, esta mulher, este homem, para que essas pessoas venham sempre estar com as vestes limpas e com a unção da sua cabeça. Pai, não deixa nós sairmos aqui da forma que entramos, mas nós queremos sair daqui cheio do teu poder, cheio da tua glória, cheio da tua unção. Pai, eu abençoo o teu povo. Pai, que essa mensagem, com essa pregação que foi ministrada, venha impactar o coração dessas pessoas, venha, meu Deus, transformar o coração dessas pessoas para melhor. Nos ajuda a sermos mais crentes do que ontem, nos ajuda a sairmos aqui cheio do poder do teu Espírito Santo, nos ajuda a sairmos daqui para fazer a diferença, Senhor. Senhor, que essa mensagem venha de encontro ao meu coração e dá fruto. Venha de encontro ao coração dessa irmã e dá fruto. Venha de direção ao coração deste homem e dá fruto para a glorificação do teu nome. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. E quem recebe essa mensagem, diga amém. E as palmas do ao Senhor. Glória a Deus. E aqui, jovem, é o Pedro Lucas, vem cá, jovem. Traz aqui um louvor. Nosso Pedro Lucas vai trazer um louvor. Enquanto ele louva ao Senhor, você vai ter uma oportunidade para contribuir com o seu dízimo e a sua oferta, tá bom? Glória a Deus. Quem vai ajudar o irmão, diga glória a Deus. Você que não tem espécie, faz um pix, tá certo? E você que tem, vem aqui no Gasofilados e faz a sua oferta.